Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 30 de agosto, 22º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, versículo 24. Em princípio, todos nós queremos fazer a vontade de Deus, não é verdade? E a vontade de Deus é que nós sejamos bons, justos, honestos, trabalhadores, fiéis, piedosos, santos. Acontece que há muita coisa que pode nos desviar da vontade de Deus. São as tentações. E Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Aos poucos ele foi entendendo o alcance da vontade do Pai em sua vida. Em mais de uma ocasião, conversou com os discípulos, comunicando-lhes que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A perseguição era o desfecho da rejeição que a sua presença, a sua pregação e os seus milagres provocaram nas lideranças do seu povo, aqui representadas pelos anciãos, os sumos sacerdotes e os mestres da lei. A vontade de Deus era que Jesus seguisse fiel até o fim, até as últimas consequências. Um quadro parecido de dificuldades e perseguição viveu também o profeta Jeremias. A vontade de Deus era que ele anunciasse a sua palavra, reprovando as ações do seu povo e de suas lideranças, e lembrando-lhes qual seria o resultado de suas más ações. Pela reação, do dizer do profeta, a palavra do Senhor tornou-se para ele uma fonte de vergonha e de chacota. Nós, seguidores de Jesus, também queremos conhecer e realizar a vontade de Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, nos exortou a nos transformar, renovando a nossa maneira de pensar e de julgar, para podermos distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que é justo, o que lhe agrada, o que é perfeito. Diante da realização da vontade de Deus, que pode nos trazer algum incômodo e sofrimento, vem a tentação de nos esquivarmos do que é difícil, do que exige sacrifício, do que pode nos trazer problemas. Jesus sentiu a posição de Pedro como uma tentação. Pedro repreendeu o mestre com essas palavras: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro só queria o bem de Jesus, o melhor para ele, mas estava agindo como o tentador, afastando Jesus da vontade de Deus, da fidelidade à sua missão. A reação de Jesus foi surpreendente. Comparou essa tentação com a que ele tinha sofrido no deserto no início de sua missão. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Jeremias também teve a sua tentação. Não queria mais falar em nome de Deus, mas um fogo ardente o devorava, impelindo-o a continuar a missão. Nós também, nos lembra São Paulo na carta aos Romanos, temos a nossa tentação: conformarmos-nos ao mundo, não à vontade de Deus. O caminho do seguimento de Jesus nos pede uma cota de renúncia, de sacrifício para sermos fiéis à vontade de Deus. E Jesus foi claro: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos guardar a mensagem. Jesus comunicou aos discípulos o que Deus queria dele, que fosse fiel até o fim,
mesmo que tivesse que enfrentar a perseguição. Por isso, ele tomou a decisão de ir a Jerusalém e de não fugir dos sofrimentos da morte que lhe seria imposta. Mas não ficaria na morte, ressuscitaria. Pedro agiu como o tentador, repreendendo Jesus por essa decisão e assegurando que Deus não permitiria uma coisa daquela. Jesus está nos dizendo bem claro: para segui-lo, precisamos renunciar a nós mesmos e carregar a cruz de nossas dificuldades e sofrimentos também. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, versículo 24. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Tu nos ensinaste a rezar, nos comprometendo com a vontade do Pai e pedindo-lhe que não nos deixe cair em tentação. São Paulo nos lembrou que não podemos ceder à tentação nos conformando ao mundo, mas transformando-nos, oferecendo-nos em sacrifício espiritual a Deus. No Monte das Oliveiras, em grande angústia, Tu pediste ao Pai para afastar o cálice da paixão, mas ao mesmo tempo reafirmaste: faça-se antes a Tua vontade do que a minha. Dá-nos, Senhor, a graça de vencermos a tentação que nos afasta da realização da vontade de Deus. Sendo hoje o dia dos catequistas, nós pedimos, Senhor, uma bênção para esses irmãos e irmãs que acompanham crianças, jovens e adultos no conhecimento e na experiência da fé. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Leia o Evangelho de hoje na sua Bíblia. Mateus 16, versículos 21 a 27. E eu gostaria que você conhecesse duas de minhas canções religiosas que têm a ver com esse Evangelho de hoje. Seduziste-me, que é sobre as palavras do profeta Jeremias, e Sem Deus, sobre as palavras de Jesus nesse Evangelho. Eu estou lhe enviando o link para você, depois de ler a meditação, também ouvir essas canções. Até coloquei a letra dessas músicas lá também. Se não identificar o link, você pode acessar www.padrejoaocarlos.com. Um domingo abençoado para você e para sua família. Nada vale nessa vida se a vida for vivida sem Deus. Que adianta boa vida, segurança e conquistas sem Deus? O sentido de uma vida, na chegada ou na partida, é Deus. Apenas vale o caminho que nos leve sem desvio a Deus. Do que adianta ter o mundo aos pés, se aos pés de Deus eu não me encontro mais? Do que adianta se eu me perder? Somente Deus é quem me satisfaz. Do que adianta ter o mundo aos pés, se aos pés de Deus eu não me encontro mais? Do que adianta se eu me perder? Somente em Deus é que eu encontro a paz.
feliz.